Boa noite. Deixa eu ver quem está aqui, acho que é o Ítalo. Ítalo, boa noite, você está bom? Denis, boa noite também. Boa noite. Deixa eu ver quem mais está chegando. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Nada por enquanto. Denis e Ítalo, por enquanto. Vocês estão com o microfone aí? Fala um oi para mim, pô. Fala boa noite para mim. Isso. Olá, tudo bem? Você tá bom? Tirando essa camiseta aí atrás, o resto tá Aqui é bom. Corinthians, bicho. Aqui, ó, quem é corintiano, não esquece o recado da semana passada, apesar que você não estava na aula semana passada, né? Sem vergonha. Sei bem Sentiu disso. minha falta? Mas o recado importante semana passada: quem se declarar corintiano, não só já passou nessa matéria, como semestre que vem em bioquímica, já está aprovado. Deus Entendeu? é mais, hein? Agora os outros vai ter que suar a camisa, né? Quem não for corintiano vai ter que suar a camisa, vai ficar complicado. E outro, hein? Eu tenho o aval do coordenador do curso. Porque o coordenador do curso, graças a Deus, é maloqueiro que nem eu, viu? Corintiano. Então vocês se cuidem. Nós vamos esperar um. Não posso esperar muito, né? Porque essa aula é pequena, né? Mas eu vou esperar mais uns 2 minutinhos só, tá bom? No máximo. Só tem vocês dois por enquanto. Talvez chegue. Sempre chega depois um pouquinho, né? Sempre chega. Mas eu vou esperar só 2 minutinhos. No meu relógio são 7:02, 7:04, eu começo, mando pau aí pra gente não atrasar muito, tá bom? Espero já. Deixa eu só mandar um recado aqui, só um segundo. Hoje é quase aula particular, hein? Por enquanto, só 2. Mas como eu falei, né? Opa, chegou mais gente. Chegou mais gente. Ok. Estou sem microfone, o Ítalo. Tudo bem, Ítalo? Tá? Um abraço aí. Boa noite para você. E chegou alguém mais que eu não sei identificar porque não está com o nome, tá? Mas vamos lá, porque a gente tem, como eu falei, só temos pouco tempo, né, dessa aula aqui, então a gente vai conversar um pouquinho. Semana que vem eu vou mudar de assunto. Semana que vem. Nós vamos falar de soluções semana que vem. Mas andei conversando com o Fábio, né? O pessoal preocupado aí com alguns alunos desanimando, né? E eu não vejo muito sentido nisso, viu, gente? Eu sei que tem pouca gente me ouvindo agora, né? Agora a gente está na reta final, né? A gente aguentou esse tranco até agora, né? E as perspectivas são que o semestre que vem a gente volte presencial, né? Não sei se dentro de uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Como é que vai ser, etc. E tal, mas
bem provável que a gente esteja aí numa dinâmica diferente do que nós estamos vivendo agora, né? Então falta muito pouco para se desanimar, né? Eu sei que está difícil para vocês, mas para nós também está ruim, está complicado para todos. Mas vamos lá. Então, eu resolvi, né, junto com o Fábio, conversando, que essa semana eu vou dar uma atividade bem simplesinha para vocês, um exercício tão bonitinho daqueles que nos lembram o tempo de criança, né? São algumas características, já vou até falar qual é o tipo de exercício, tá bom? Já vou, comecei a aula, já vou falar. Deixa eu só aqui admitir mais alguém aqui, está chegando. Eu vou dar um exercício para vocês que é do tipo assim, eu vou colocar os tipos de ligação e vou descrever ligações que existem, vocês vão associar qual é qual. Então, a atividade de hoje é essa. Quer dizer, que eu vou dar para vocês lá no AVA, né? Vou mandar lá no AVA. Mas a atividade vai ser bem simples. Eu vou dar 5 tipos de ligações entre átomos e vou perguntar para vocês quem é que liga com quem e qual que é a ligação. Isso aqui é uma ligação iônica? Isso aqui é uma ligação covalente polar? É apolar? Essa ligação é uma ligação covalente simples? Um parzinho só? É dupla? Duas? É tripla? É uma ligação dativa? E é claro que são em cima de algumas ligações que você já viu, não vai ter novidade. Então, é uma recapitulação de tudo que a gente viu de ligação, que é importante saber direitinho isso, e eu vou dar esse exercício no final, lá no AVA, né? Não aqui ao vivo, lá no AVA, tá bom? Então, para isso, eu vou passar tudo de ligação com você hoje, para fixar legal, não ter nenhum tipo de problema, para eu poder, na semana que vem, falar no assunto que não é complicado, né? É tranquilo também, mas é o diferente, chama-se soluções. A gente vai trabalhar um pouquinho com soluções. Então, na semana que vem, a gente vai mudar de assunto. Então, foi isso que eu combinei com o Fábio. Então, vamos lá, vamos ao trabalho. E como eu sempre falo, né, fique à vontade para abrir o seu microfone, ou o Ítalo aí, que no caso que está sem microfone, né, escreva aqui, que eu vou dando uma olhadinha para ver o que está se pedindo, tá? Não deixa de abrir o microfone se tiver necessidade, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Deixa eu achar, é esse aqui. Abre grandão. Pronto. E aqui eu deixo um pouquinho mais do lado. Tá? Então, vamos lá. Essa aula aqui, ligações. Vamos lá. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, antes de começar. Muito bem. Então, vamos lá. Ítalo, Denis e Heloísa. Pelo menos é o que está me parecendo aqui até agora, tá? Mas essa aula está sendo gravada. Vamos lá, então. Uma grande recapitulação de ligações, uma por uma, todos os tipos diferentes de ligações que você já viu, e daí, no final, eu faço alguns exercícios. Mas eu faço aqui, a gente faz junto, tá? Não é para entregar, não é nada. É aqueles famosos exercícios de sala de aula, tá bom? Não é nada para entregar. Entregar depois eu mando lá no aula. Vamos lá. O que são as ligações químicas? São as ligações que estabelecem entre a união de dois átomos. Perfeito. Existem 3 tipos básicos de ligações químicas, gente. Uma é a ligação covalente, que a gente pode classificar entre apolar e polar, tá? Existe a ligação coordenada ou dativa, como eu escrevi aí, que também é um tipo de ligação covalente, tá bom, gente? Mas ela é distinta um pouquinho da polar e apolar. E tem uma terceira ligação, que é a ligação iônica, que foi o nosso último assunto, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em cada um desses tipos um pouquinho mais detalhada. No total, na verdade, são 4, né? Porque a ligação covalente ali a gente pode chamar de apolar e polar, a dativa e a iônica. Vamos recordar. Quando nós fazemos uma ligação, né, para formar as ligações químicas, os átomos precisam se aproximar. Portanto, pela natureza dos átomos, quem primeiro se aproxima são os seus elétrons. Essa noção eu espero que nunca saia da sua cabecinha. Tá? Lembrar sempre que o maior volume que você tem lá do átomo é o grande nada, porque os elétrons estão a uma certa boa distância do núcleo. Então, os elétrons estão muito distantes do núcleo, né, em termos do tamanho dele. Então, quando 2 átomos se aproximando, os núcleos não se chocam. Quem vai chocar, perdão, quem vai chegar perto mesmo são os elétrons. E daí aquela grande questão. Se quando 2 átomos se aproximam, e aproximam, portanto, primeiro seus elétrons, o que acontece com os seus elétrons? O que acontece com o elétron de um átomo em relação ao elétron do outro? A princípio, 2 coisas a gente pode dizer que vai acontecer. Ou 3, do modo que você quiser pensar, né? Ou nós vamos compartilhar os elétrons, ou então alguém vai ganhar o elétron, e se alguém ganhou, o outro vai perder. É isso que eu coloco aqui, né? Essa aproximação implica em perder
ou ganhar, né? Porque uma coisa implica na outra, né? Perder, ganhar. Se alguém perder, porque o outro ganhou. Ou então compartilhar elétrons entre esses átomos. Na maioria das vezes, o resultado é produzir um átomo com níveis energéticos externos igual ao dos gases nobres, ou seja, com 8 elétrons na última camada. Então é bom recordar que tudo que eu falei em termos de ligação química, salvo algumas pouquíssimas exceções que nós temos na natureza. Deixa eu admitir aqui mais alguém. Com pouquíssimas exceções, raríssimas exceções, a grande maioria dos casos vamos simular uma situação de estabilidade. Todo mundo quer ficar estável. É mais ou menos assim. Se você está com as suas contas no vermelho, não é o que você quer. Você quer, no mínimo, ficar estável. Quer dizer, pelo menos ficar no 0 a 0, né? Se der para ficar no azul, melhor ainda. Mas o mínimo do mínimo que a gente quer, 0 a 0. Não ficar devendo para ninguém, ninguém ficar devendo para nós, beleza. É isso que os átomos querem. Eles querem estabilidade, querem equilíbrio. E eles querem simular, portanto, uma situação de átomos que já têm o equilíbrio. Eles não precisam se associar com ninguém. Eles sozinhos estão em equilíbrio. São os famosos gases nobres que possuem 8 elétrons na última camada, com exceção ao hélio, que tem 2 elétrons na última camada, porque ele só tem 2 elétrons mesmo. Tá? Portanto, todos os átomos querem simular a situação dos gases nobres. E os gases nobres estão sozinhos, eles não precisam de ninguém. Os outros são plebeus, que nem eu e você. E os plebeus se ajuntam para somar as suas condições para ter uma situação como os gases nobres. Por isso que os átomos fazem ligação, para alcançar um estado de equilíbrio. E se eles fazem ligações, é por isso que nós temos compostos, é por isso que nós temos moléculas na natureza. Por que eu tenho uma molécula de água? Porque o hidrogênio e o oxigênio, sozinho, ele não se sustenta, então eles se ligam. É a única maneira do hidrogênio e oxigênio alcançar o equilíbrio? Não, ele pode se ligar com outros compostos. Então eu posso ter um HCl, por exemplo. O hidrogênio se ligou com cloro, formou HCl. Agora o hidrogênio pode se ligar com o oxigênio para formar água. E assim a gente tem aquele universo de combinações possíveis para formar tudo quanto é composto e molécula que existe na natureza. Todos os compostos são frutos de ligações químicas, ok? E eles fazem isso porque eles querem estabilidade. Não sei se você entendeu quando eu falei hidrogênio pode se ligar com cloro, hidrogênio pode se ligar com oxigênio. Diversidades de ligações. É mais ou menos que nem eu e você. De repente, uma situação normal, você tem alguém aqui que casou com uma pessoa, vamos dizer que um rapaz casou com a garota e alcançou estabilidade, está feliz da vida. Mas, de repente, a coisa não andou bem. E aí separaram. E cada um desses se ligou com um outro e alcançaram uma nova estabilidade. Eu quero dizer assim, um átomo não se liga apenas exclusivamente com um outro átomo, pode se ligar com outros e formar diversos compostos, todos com o mesmo objetivo, alcançar estabilidade. Mais uma vez, se tiver dúvida, liga o microfone, porque essa aula é uma aula derradeira. Eu estou dando instruções para encerrar esse assunto, tá bom? Porque, como falei, na semana que vem é soluções, é outro assunto que a gente vai dar. E, aliás, é o último assunto também, né? Já está chegando perto também do fim, né? Não falta muito, não. Por isso que eu falei assim, ânimo, né, gente? Ânimo, porque vamos desistir agora de jeito nenhum. Mas, então, vamos lá. Se está entendido por enquanto, vamos adiante. Opa, isso aqui. Agora sim. E daí eu coloquei a ligação química, né, ainda. Existe uma lei geral, na verdade um pouquinho do que está escrito aqui é o que eu acabei de falar, tá bom? Existe uma lei geral na natureza que diz que todo sistema tem uma tendência a atingir uma estabilidade. É o desejo de todos, tá bom? Na natureza, as únicas substâncias formadas por átomos isolados são os gases nobres. Como não se formam ligações entre seus átomos, concluímos que eles já estão estáveis. É o que eu acabei de falar, tá bom, gente? Só estou escrevendo aqui. Mas o que eles têm de diferente? Somente os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada, a mais externa, também chamada camada de valência, tá? Exceção feita é o hélio, que ele possui só 2 elétrons na última camada. São esses caras. Evidentemente, você não precisa decorar, memorizar, não, tá? É só demonstrando. É o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Dá até para decorar já, hein? Mas tá aí, são esses caras. Então a gente conclui o seguinte, se esses caras já estão estáveis e a única condição que eles têm diferente é ter 8 elétrons, então é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer ter 8 elétrons na última camada. Nem que a gente tenha que compartilhar alguns elétrons e cá entre nós, nem que a gente tenha que roubar alguns elétrons, né? E às vezes nem que a gente seja roubado de alguns elétrons. Estou me referindo à ligação iônica, né? Que é aquela ligação de roubo mesmo.
Então, vamos lá. Mais um. Eu dou uma geralzinha nos tipos de ligação, para depois fazer aqueles exercícios junto com você. Ó. Ligação covalente apolar. Compartilhamento de elétrons. Então, estamos começando com a ligação covalente. É compartilhar elétrons. Aqui ninguém rouba. Aqui todo mundo é amiguinho de todo mundo, tá bom? Então, a gente vai compartilhar os elétrons. Compartilhamento de elétrons, mas de maneira igual. Sempre, sempre. Sempre. Ligação covalente apolar sempre ocorre entre moléculas diatômicas, ou seja, átomos iguais. Então, é, por exemplo, H2, O2, N2, I2, F2, ou seja, é maior a lista que não estou aqui colocando todos, tá bom? Sempre entre átomos de mesma natureza. Se os dois átomos têm a mesma natureza, então a brincadeirinha que eu falei para vocês, aqui está representada. É como se esses dois hidrogênios estivessem se aproximando, e você entendeu que quem primeiro vai se aproximar são seus elétrons, certo? Se seus elétrons vão se aproximar, o que vai acontecer com esses dois elétrons? Os dois elétrons, um de cada hidrogênio, ficam tão perto entre si, que esse carinha da esquerda, para ele, é como se os dois elétrons fossem dele. E para esse carinha da direita, o núcleo dele, esses dois elétrons também estão tão perto dele que ele acha que como se fosse deles. Ora, se ele está achando que esses dois elétrons são como dele, ele está simulando uma situação de dois elétrons na sua camada mais externa. É a situação do hélio, que é um gás nobre, e igualmente esse outro. Então, o que eu tenho aqui? Uma ligação covalente apolar. Como é que eu represento? Você pode representar assim com dois pontinhos, dois xizinhos, dois quadradinhos, tanto faz, né? Para representar os números de elétrons que estão sendo compartilhados. Ou então uma barrinha. E aí, por favor, nunca esqueça, uma barrinha, uma única barrinha, quer dizer que tem um par de elétrons sendo compartilhado. Ó, eu não coloquei a imagem, mas vamos pensar aqui mentalmente como é que é o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Se eu tiver 2 átomos de oxigênio, um do ladinho do outro, cada um tem 6, se ele colocar um parzinho de elétrons para compartilhar, um do primeiro, outro do segundo, vai simular uma situação de 7 para um, 7 para outro. Se eles colocarem mais um elétron cada um para compartilhar entre eles, vai ficar com 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Daí um vai simular a situação de 8 e o outro também de 8. Só que daí quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados? 2. Então como é que eu faria? 2 oxigênio com 2 risquinhos. Ligação covalente simples, né? Não, porque não é uma só. Ligação covalente dupla. O nitrogênio, por exemplo, que também nós fizemos em sala de aula. Ou fizemos aqui, não lembro, mas já fizemos. O nitrogênio, por exemplo... Alfredo. Pois não. Dá licença. Acho que eu esqueci, não sei se eu perguntei, se eu esqueci de perguntar. Eu posso fazer ligação de elétron independente se o átomo é o mesmo ou tem que ser diferente? Na ligação... Por exemplo, eu tenho 2... Pode falar. Você está perguntando na apolar. Isso. Na apolar, é o Denis que está falando, né? Isso, sou eu. Se é apolar é sempre moléculas diatômicas, ou seja, o mesmo átomo, sempre o mesmo átomo. Entendeu? Não tem, porque se for uma ligação covalente entre dois átomos diferentes, sei lá, um hidrogênio com um cloro, por exemplo, aí o que você tem? Você tem diferença de eletronegatividade. Daí um vai ter mais atração por elétrons e outro menos. O que acontece? Os elétrons vão ficar mais perto de um e mais distante do outro. Aonde os elétrons ficar mais próximo, carga negativa. Onde ficar mais distante, carga positiva. Então, a apolar, gente, o Denis e todo mundo, a apolar é sempre entre moléculas diatômicas, ou seja, dois átomos iguais. Sempre, sempre. Confere, tranquilo? Fechou, obrigado. Tá, então tá aí, ó. Então, estava brincando com vocês com o oxigênio. Não está desenhado aqui, mas o oxigênio seria um oxigênio, um Ozinho, 2 barrinhas e outro oxigênio. Cada barrinha é um par. O nitrogênio, não vou desenhar aqui, demora muito, mas o nitrogênio, como ele tem 5 elétrons na última camada, 2 nitrogênios, cada um com 5 elétrons, faltam 3. Uma ligação tripla. E, já me perguntaram isso, não lembro quem foi em aula, o máximo de ligação entre dois átomos é 3. Tá? Não tem ligação quádrupla entre dois átomos. O máximo é 3. Então, nesse desenho, eu tenho o hidrogênio aqui, uma ligação simples, entre o oxigênio dupla, entre o nitrogênio tripla. Ok? Vamos lá. E a ligação covalente polar?
É o que o Denis tinha me perguntado, tá? A ligação covalente polar é quando você tem dois átomos diferentes se ligando. É dois átomos diferentes, mas ninguém está roubando ninguém. Aqui a figurinha, o cara que fez essa figurinha, eu achei muito bonitinha, né? Dá uma olhadinha nela, que é uma que eu já tinha mostrado para vocês. Tá o cloro e o hidrogênio. O que está acontecendo entre eles dois? Eles estão compartilhando um par de elétrons. Beleza. O cara que desenhou o cloro que nem um monstrão. Parece que ele vai roubar. Mas apesar dele estar sendo desenhado que nem um monstro aqui, na verdade ele não é, porque ele não está roubando, tá? Roubar elétron é coisa lá da ligação iônica. Aqui é compartilhar mesmo, tá? Então ele podia ter desenhado um pouquinho mais bonitinho. A única coisa é que ele é mais forte. Ele é mais eletronegativo, ele tem maior atração por elétron. Então quando eles vão compartilhar o elétron, ó, o que acontece? O hidrogênio tem um elétron só na sua última camada. O hidrogênio. E o cloro tem 7. Opa, 7 com 1 vai dar uma coisa legal, né? Porque se o cloro puxar um elétron para cá, ele com 7 fica 8. E se o hidrogênio ficar compartilhando esse elétron, ele fica com 2. Então, esse hidrogênio vai ficar com seus elétrons um pouquinho distante. Ó. Esse aqui é o dele, esse é do cloro. Mas ainda assim, perto o suficiente para simular como se os dois fossem dele. Portanto, o hidrogênio fica feliz da vida, com 2 simulando a situação do hélio. E o nosso querido cloro, com 7 elétrons na última camada, com esse que veio do hidrogênio perto dele, perto, não ficou só para ele, simula a situação de 8. Mas daí por que não é a ligação covalente apolar? E é polar. Por quê? No composto HCl, ácido clorídrico, o que acontece? Esses dois elétrons estando mais perto do cloro, o cloro fica com uma face negativa. E o hidrogênio, como está mais distante dos elétrons, é como se ele simulasse uma situação positiva. É o que a gente chama de um dipolo. Polo positivo de um lado, polo negativo do outro. É tal como se fosse uma pilhazinha. Um polo positivo, outro polo negativo. Mas aqui, ninguém roubou nada. Formou um composto polar, mas sem roubar elétrons. Tá? Só compartilhar de maneira diferente. Ok? Perfeito. O que eu escrevi aqui? Né? Acabei explicando, mas o que está escrito aqui, com certeza, é o que eu falei. Mas vamos ler, né? A ligação covalente polar, compartilhamento de elétrons de maneira desigual. Desigual por quê? Porque os elétrons vão ficar sempre mais próximos de um dos átomos e um pouco mais distante do outro. Ocorre entre compostos, átomos diferentes. Tá? A perguntinha do Denis agora há pouco. Na apolar, os átomos são sempre iguais. Na polar, os átomos são sempre diferentes. Então, se eles são sempre diferentes, sempre um vai ser um pouquinho mais forte do que o outro. Portanto, sempre vai ficar os elétrons mais perto de um do que do outro. Portanto, polar, formam polos. Os átomos formam polos, pois os elétrons ficam mais próximos do átomo mais eletronegativo, que nesse exemplo é o cloro. Tá? E usando esse exemplo, o que eu coloquei? O hidrogênio, um elétron na última camada, cloro, 7 elétrons, faltou aqui um negativozinho, né? 7 elétrons na última camada, pela regra do quinteto, irão compartilhar um par de elétrons. O par de elétrons ficará mais próximo do elemento mais eletronegativo, formação de polos, que é tudo que isso aqui é o resumo do que eu falei. Espero que tenha sido entendido. Tá? Vamos lá, não é muito demorado, são 4 tipos de ligação. Vamos para a terceira já. Vamos para a terceira. Mas, de novo, viu, Denis, se quiser falar, e os outros dois, Heloísa e o Ítalo, né? Nós estamos só em 3 alunos, fica à vontade. É uma passada geral que eu estou dando em tudo isso. E a ligação coordenada, dá licença. Eu estou por aqui. Pois não, quem está falando? Ismael, professor. Entrou Ismael. gente? Ismael? Isso. Ah, eu não estou vendo você aqui no cantinho. Mas tá bom, pode falar, Ismael. Alguma pergunta? Não, só estou registrando a presença. Ah, bom, beleza. É que eu não tinha te visto, mas vamos lá, continuando. Então tem mais um. Ligação coordenada dativa. Perdão, é ligação coordenada ou dativa, né? Os termos, como eu falei, você pode encontrar na literatura um como o outro. É um tipo de ligação covalente, de compartilhamento de elétrons. Mas é uma ligação que eu costumo dizer assim, é uma ligação do coração. Veja você, né? Como eu falei agora há pouco que a ligação iônica é aquela de roubar, que eu vou mostrar já já, para mim a ligação coordenada é a ligação de mãe, aquela de muito amor para dar. Como é que é isso, Alfredo? Simples, ó. Na ligação covalente dativa, um átomo que já está estável, o cara já está estável, quer dizer, ele já tem 8 elétrons na última camada.
Ele pode muito bem virar as costas para os outros e falar, cada um no seu quadrado, né? Eu estou bem, o resto que se dane. Não é? Não é isso que a gente vê muitas vezes pessoas falando? Para mim tá bom. Se para você tá ruim, problema é teu. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Não era assim que falava? Olha só o que acontece na ligação coordenada ou dativa, né? Um átomo que já está estável, ele decide compartilhar um par de elétrons com o outro átomo que ainda não está estável. É ou não é uma ligação de mãe para filho? É ou não é? É amor ou não é? Olha só, vamos lá. Ó. Exemplo, CO. CO é o monóxido de carbono, né? Que, como eu já falei, acho que dei esse exemplo, o monóxido de carbono é um gás terrível, altamente tóxico. Altamente. Se você não sabe, até descreva uma coisinha. O CO, o monóxido de carbono, quando você respira o monóxido de carbono, que a gente respira, né? Principalmente quando você está numa engarrafamento, né? Escapamento de carro, quando você respira monóxido de carbono, é verdade que a quantidade geralmente é pequena, não vai matar ninguém quando você está num trânsito. Mas quando você respira o monóxido de carbono, você tem uma ideia, o monóxido tem uma atração pela hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que transporta o oxigênio para a gente poder sobreviver. A gente enche o pulmão, a hemoglobina vai lá no pulmão, pega o oxigênio e leva para todas as nossas células. Essa desgraceira do monóxido de carbono tem uma atração à hemoglobina 200 vezes maior que o oxigênio. 200 vezes maior. Ou seja, o oxigênio não vai se ligar nunca à hemoglobina se tiver monóxido de carbono. Então, se tiver pouco monóxido de carbono, vai comprometer poucas hemoglobinas. Agora, se você tiver muito monóxido de carbono, vai comprometer muito. Você vai ter falta de ar, vai começar a faltar ar, oxigênio no teu cérebro, você vai sentir tontura, dor de cabeça, ânsia, vômito, luzes na frente dos teus olhos e você desmaia. E se continuar assim, você morre. Fala para mim se alguém já não teve a sensação de estar num lugar poluído. Não necessariamente desmaiar, mas você está, por exemplo, no engarrafamento de São Paulo, que nem eu já fiquei várias vezes. Tem uma época que eu ia direto para a USP em São Paulo, saía daqui do interior, ia para lá, chegava lá às 7 da manhã, já tinha um engarrafamento desgraçado na Marginal. E eu ficava preso no engarrafamento, tanto na ida quanto na volta. E ficava aqueles caminhão, tudo aquele... Toda vez que eu ia para São Paulo, eu tinha dor de cabeça e estômago embrulhado. O que é isso? Monóxido de carbono. Então, isso aqui é uma desgraceira. Tá bom, falei bastante demais. Vamos ver como é que é a ligação. Ó, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Pô, para ele só falta 2. E o carbono? O carbono só tem 4. Então, olha o que eles fazem primeiro. Ó, compartilham um par de elétrons. Se compartilhou um par de elétrons, o carbono que tem 4, mais esse do oxigênio, para ele tem 5 agora. E o oxigênio que tinha 6, mais esse do carbono, é como se tivesse 7. Daí eles falam, vamos compartilhar mais um. Beleza, vamos compartilhar mais um. Daí, tá aqui, ó, segundo par compartilhado. Daí o carbono que tem 4, mais os 2 compartilhados do oxigênio, já chegou a 6. E o nosso querido oxigênio, que já tinha 6, com mais 2 compartilhando, 8. Fechou a conta para o oxigênio. Perceberam que fechou a conta? O oxigênio está feliz e o carbono está chupando o dedo, que está faltando 2 ainda para ele. O que o oxigênio pode fazer? O oxigênio pode virar para o carbono e falar, problema teu. Problema teu, eu estou bem, os restos que se dane. Mas não é isso que o oxigênio faz. O que o oxigênio faz? Ele pega 2 elétrons dele, tá vendo? É bolinha. 2 dele. E põe entre ele o carbono, para compartilhar com o carbono. Então, o carbono, além dos 4 que é dele, os outros 2 que ele está compartilhando com o par dele aqui com o oxigênio, 6. Ele ainda vai poder compartilhar 2, sendo que os 2, na verdade, são do oxigênio. Tudo para fazer uma ligação. Tudo para alcançar uma estabilidade na natureza como os gases nobres. Portanto, quando você tem 2 elétrons sendo compartilhado entre 2 átomos, mas sendo que esses 2 elétrons são de um átomo só que já está estável, nós chamamos isso de ligação coordenada dativa. E sempre a gente representa com uma setinha. E a setinha sempre no sentido de quem está compartilhando para quem está recebendo. Portanto, ó como é que a gente representa a ligação aqui. 2 ligações simples, né? Ou seja, uma ligação dupla, certo? Ligação covalente polar dupla e uma dativa. É assim que é representado. Feito. E para encerrar essa revisão, para a gente fazer exercício, a ligação que não é do coração. Essa aqui é de malandro mesmo, né? Se a outra é coisa de mãe para filha, essa daqui é de botequim.
que acontece aqui? Ó? Acontece o seguinte, ligação iônica. Na ligação iônica, olha lá, é a ligação química que se estabelece entre dois átomos, em que um deles capturou um ou mais átomos do outro, formando-se uma atração entre os íons de cargas opostas, chamada de cátion e chamada de ânion. Ok? Deixa eu... Bom, vocês estão vendo aqui, né? Então, deixa eu descrever para você. Muito melhor do que muitas palavras, uma imagem e um exemplo, às vezes, explica melhor para você. O que acontece? Essa ligação é sempre feita entre um metal e um ametal. E, geralmente, o que a gente tem? A gente tem que a diferença entre um metal e um ametal é que um tem uma eletronegatividade muito maior do que a outra. É tão grande que, se a gente fosse fazer aquela brincadeirinha daquela ilustração, lembra o cara que desenhou, eu peguei na internet, que tem um cloro com os dentes bravos e o hidrogênio pequenininho, estão puxando o cabo de guerra e ela está ficando mais próximo? É aquilo levado a um extremo. É colocar alguém muito mais forte tentando compartilhar elétrico com alguém muito mais fraco. Esse muito mais forte não vai deixar compartilhar os elétrons. Ele vai puxar com tanta força que vai simplesmente roubar os elétrons. É quando nós aproximamos dois átomos, onde um tem muito mais atração por elétron do que o outro. É tão maior que acaba aquele que tendo muito mais força de atração roubando o elétron do outro. Daí o que acontece? Acontece que formam, literalmente, compostos iônicos. Um fica positivo, e aí a gente chama de cátion, e outros negativo, que nós chamamos de ânion. Então, por que chama ligação iônica? Porque a atração entre esses átomos roubam-se elétrons e formam íons. Ligação iônica. Vamos dar um exemplo aqui na outra imagem. Aqui é só do exemplo do NaCl, mas vamos lá. Ó. Etapas, como é que ocorre? Ocorre assim. Primeiro, transferência de elétrons e segundo, atração entre os íons. Então vamos ler ali, ó, atração dos elétrons. Os átomos, ao se aproximarem, devido à sua grande diferença de eletronegatividade, irá ocorrer a captura, transferência, roubo de elétrons de um para outro. Desse modo serão formados íons. E na hora que formam íons, é mais ou menos assim, é como se eu tivesse dois pedacinhos de metal. Eu aproximo eles e daí um rouba elétron do outro. Daí o que acontece? Eles se transformam em ímãs. Só que um é positivo e negativo. E você sabe, desde o tempo que você é criancinha, que um ímã positivo e negativo, eles vão se aproximar, vão grudar. Então é isso que está acontecendo. Olha o exemplinho aqui, ó, NaCl. Tá bom? Olha o NaCl. O NaCl aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, aqui ele já está no final. E aqui, deixa eu ver quanto que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Este elétron aqui, ó, esse elétrozinho vermelhinho, é do sódio. O sódio tem um elétronzinho só aqui, umzinho. E o nosso amigo cloro tem 7 na última camada. Então, o que aconteceu? Esse vermelhinho era do sódio. Os dois se aproximaram e o nosso amigo cloro tem tanta atração pelo elétron que esse elétron pulou, saiu da última camada do sódio e foi para o cloro. Portanto, quando ele foi para o cloro, o que aconteceu com o cloro? Ficou com 8 elétrons, estável. Enquanto que o nosso querido sódio ficou sem nenhum nessa última camada. Portanto, a última camada anterior, que também tem 8. Então, os dois estão estáveis. Só que esse cara ficou com um elétron a menos. Ele tem 11 prótons. Com um elétron a menos, ficou com 10. Ele ficou positivo. Esse cara aqui tinha 17 prótons e 17 nêutrons. Recebeu um elétron a mais, 17 prótons e 17 elétrons. Se ele recebeu um a mais, ficou com 18. Ele ficou negativo. Eu acabei de formar dois ímãzinhos, um negativo e outro positivo. Daí o que acontece com os dois? Se aproximam, grudam. Grudam não por causa que eles estão fazendo compartilhamento de elétrons. Grudam porque é como se eles fossem dois ímãs. Ok? Isso é a ligação iônica. Mas nunca esqueçam, para fazer a ligação iônica, primeiro eu tenho que formar os íons. Os dois se aproximam, um rouba o elétron do outro, e daí eles se ligam, porque eles formaram íons. Tá bom? Isso só acontece quando os átomos têm grande diferença de eletronegatividade. Sempre um é metal e o outro é um não metal. Sempre.
O que eu faço agora é aproveitar o tempo que a gente tem. Temos tempo ainda. Deixa eu falar, só mais um golinho d'água. Para o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, o que eu vou fazer agora é fazer exercícios de ligação. Mas aí, infelizmente, como o nosso tempo é curto, eu proponho exercício e eu mesmo resolvo. Então, vocês vão acompanhando, tudo bem? Porque eu tenho um exercício muito simples, até parecido com alguns aqui, que vocês vão fazer, é bem simples. Na hora que eu mandar, você faz em 3 segundos, tá bom? Mas é um exercício de resumo de tudo sobre ligação. Por isso que eu estou dando uma aula de resumo de tudo de ligação. Então, vamos lá, comigo. Eu vou ler e fazer. E você abre o microfone se você achar que não concordou ou que não entendeu, né? Tá bom? Vamos lá. Olha o primeiro exercício. Não se assustem, hein? Alguém pode falar, meu Deus, já não vou fazer. Fácil, fácil. Ó. O metano... Opa, adiantei. Agora sim. O metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares, cujas estruturas de Lewis se representam na tabela a seguir. Está aqui, ó, está representado. Para quem não entendeu, respectivamente eles estão desenhados. Então, ó, esse aqui é o metano, tá bom? Amônia, água e o fluoreto de hidrogênio, tá? E daí eu pergunto, indica o tipo de ligação que ocorre entre esses átomos para formar estas moléculas. Ih, meu Deus do céu, eu não vou saber. Calma, vamos lá. Eu não coloquei o número de elétrons na última camada aqui para fazer, mas eu vou falando para vocês aqui. Não está escrito. Eu não escrevi porque, como eu já tinha pensado que eu mesmo ia resolver, eu falava, tá bom? Eu falava, não tem problema. Mas, se você quiser, você procura na tabelinha, não é nenhum problema. Vamos ver que tipo de ligação formou no metano? Metano é CH4, tá? Quantos elétrons tem na última camada do carbono? 4. Quantos elétrons na última camada de cada hidrogênio? 1. Então, veja aqui, ó. Esse carbono fez um compartilhamento de elétron com hidrogênio. Esse carbono fez com outro hidrogênio e outro hidrogênio. Ele não tem 4? Com cada elétron de cada hidrogênio desse, mais 4. Ele ficou feliz com 8 elétrons? Ficou. E cada um dos hidrogênios não tinha 1? Compartilhou com um de carbono, é como se ele tivesse ficado com 2. Então, que tipo de ligação aconteceu aqui? Uma ligação covalente polar ou apolar? Não esquece. Apolar só entre átomos de mesma natureza. Então, aqui só pode ser polar. Ligação covalente polar. E essa aqui? Polar. E essa aqui? Polar. E essa aqui? Polar. Eu tenho 4 ligações simples polares. Concorda comigo? 4 ligações simples polares. Tá? Lembra que eu falei para você que o máximo era o 3, mas talvez alguém possa entender errado. É 3 ligações no máximo entre 2 átomos. Por exemplo, o carbono aqui está fazendo 4 ligações, mas não é com o mesmo átomo. Tá? Então, isso aqui é uma ligação covalente polar. Vamos lá. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. 2 estão representados aqui. E os outros 3? Um está ligado nesse hidrogênio, um ligado nesse hidrogênio, um ligado com esse hidrogênio. Certo? O hidrogênio não tem um só? Compartilhando com um do nitrogênio, ele ficou com 2. 1 e 1, esse cara ficou com 2. 1 e 1, ficou com 2. E esse cara que tinha 1, 2, 3, 4, 5, com mais 3 de cada hidrogênio, 8. Então, ó, nenhuma desses compostos está errada a ligação. Estão todas certinhas. Eu estou descrevendo, mas ela não estou questionando. Eu quero saber que ligação é essa. Isso aqui não é uma ligação de compartilhamento de elétrons? É. Não é uma ligação simples? É. Polar ou apolar? Polar. Então, eu tenho aqui, ó, uma ligação simples, polar simples, uma ligação simples, outra ligação simples. Polar. 3 ligações covalente polar simples. 4 ligações covalente polar simples. 3 ligações covalente polar simples. E aqui, água. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. E um que está compartilhando com esse hidrogênio e um com esse outro hidrogênio. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E a água? Perdão, eu acabei falando besteira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dele, oxigênio, mais um desse hidrogênio, 7, mais um desse hidrogênio, 8. Portanto, esse composto está estável. Tá? E o que fez para ficar estável? Uma ligação simples com hidrogênio e uma outra ligação simples com hidrogênio. Então, eu tenho 2 ligações covalentes polares simples aqui. Feito? O flúor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons ele tem. 7 elétrons. Lembra que essa barrinha está sempre representando um par de elétrons. Um de um átomo, outro do outro. Então, aqui eu tenho 6 e um 7. Mais um de hidrogênio, 8. E esse hidrogênio? Esse hidrogênio tinha 1, com o outro elétron do flúor, 2. Isso aqui o que é? Uma ligação covalente polar simples. Uma ligação simples polar, onde os elétrons estão mais perto